Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Final de semana com Brasileirão 2023, 17ª rodada da Série A. A Série B, só para lembrar, para a galera que não acompanha, já está no retorno. Teremos nesse final de semana pela Série B a 20ª rodada. O Brasileirão da Série A, que termina também um pouco depois, está na 17ª rodada. Não estão na mesma rodada, obviamente. E essa rodada que vem após as primeiras partidas da semifinal da Copa do Brasil, que tivemos Corinthians vencendo o São Paulo em casa e o Flamengo ganhando do Grêmio fora de casa, na próxima semana teremos mais times envolvidos. Nesta semana tivemos 4 só, né? Porque a semifinal, Corinthians, São Paulo, Flamengo e Grêmio. Mas na próxima semana não. É Sul-Americana e Libertadores. Então teremos, eu acho que aí uns 10 times, né? Se eu não estiver enganado, daqui a pouco eu vou contar aqui, mas teremos, eu acho que a metade dos times estarão envolvidos em Sul-Americana e Libertadores. Então teremos aí times que poderão poupar seus times, apesar desses times aí, na verdade o único que não vai jogar de novo no meio de semana é o Grêmio. Porque o Corinthians vai jogar pela Sul-Americana, o São Paulo vai jogar pela Sul-Americana e o Flamengo joga pela Libertadores. Só o Grêmio, que jogou a Copa do Brasil, que vai ficar essa semana livre. Todos os outros ficaram só treinando. Ou seja, quem está numa batida mais pesada nessa semana é São Paulo, Corinthians e Flamengo. Então, talvez esses aí poupem. Porém, o Corinthians não pode poupar muito. O Corinthians está colado na zona de abaixamento. São Paulo, não sei se tem a pretensão ali de conquista de Campeonato Brasileiro, de tentar alcançar o Botafogo, porque na verdade está todo mundo muito difícil de alcançar o Botafogo. E o Flamengo também está difícil de alcançar o Botafogo, mas a torcida do Flamengo está cobrando o Flamengo por causa do desempenho. E o jogo do Flamengo é contra o Atlético Mineiro, um adversário tradicional que não vem bem, mas dificilmente o Flamengo vai com o mesmo time que jogou contra o Grêmio. Provavelmente vai com um time completamente diferente, provavelmente com Pedro jogando, Luiz Araújo, e poupando muitos jogadores, do Gerson voltando, ou seja, o Flamengo também vai muito modificado, mas teremos aí talvez uma dança dos times, apesar de a maioria dos times terem ficado a semana inteira apenas treinando, tá? E a gente sabe que tem alguns times que, quando você só treina e não vai para o jogo à vera, ele perde ritmo de jogo, alguns mais rápidos, outros mais lentos. Mas talvez seja aí para se estudar o que cada um vai fazer. Então, é sobre essa 17ª rodada que a gente vai falar nesse momento. Então eu peço a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado do compartilhar. Valeu? E aqui 3 palavrinhas rápidas. Primeiro, esse link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo, na primeira linha, é o link da galera do Zone Play, por onde eu assisto todos os jogos, documentários, minisséries, filmes, tudo em alta qualidade e sem travar. Funciona para mim, eu indico para você. Beleza? Segundo, tem promoção Dia dos Pais da Zone Play. A promoção é muito boa, eu te garanto. Então clica aí, fala que você assistiu aqui pelo canal Resenha com Magalhães e você quer saber qual é a promoção Dia dos Pais do Zone Play. E terceiro, se você acompanha o canal Resenha com Magalhães e gosta do canal, não esqueça de se inscrever no canal. Porque mais da metade da galera que assiste não é inscrito. Se todos fossem inscritos, eu já tinha batido a meta de 50 mil. Então, dá essa moral aí pro canal Resenha com Magalhães e não deixe de se inscrever, beleza? Vamos lá, então deixa eu só dar uma olhada aqui rapidinho. Deixa eu dar uma limpada aqui no Aclean, rapidinho. Só para mim dar uma olhada aqui, os times que estão na Sul-Americana e os times que estão na Libertadores. Então vamos aqui. Na Sul-Americana, nós temos Fortaleza, Corinthians, Goiás, Botafogo,
São Paulo, América Mineiro e Bragantino. Então, temos 7 times na Sul-Americana. Fortaleza, Corinthians, Goiás, Botafogo, São Paulo, América e Bragantino. 7 times na Sul-Americana. E alguns times com jogos bem complicados. O Fortaleza vai viajar para pegar o Libertad. O Corinthians joga em casa contra o Nils de Boas. O Goiás sai para pegar o Estudiantes. O Botafogo é o que pega, na verdade, a molezinha. O Botafogo joga em casa contra o Guarani. O São Paulo viaja para pegar o São Lourenço. E temos América Mineiro e Bragantino aqui. Ou seja, o time que está nas oitavas de final da Sul-Americana, ele vai querer avançar. Eu acho que o único que não tem, assim, tem alguns aí que não tem muita opção, que não pode colocar a Sul-Americana como prioridade. América Mineiro está na zona de rebaixamento, Goiás está lá embaixo, Corinthians está lá embaixo. Esses 3 times aí não tem muita opção não, cara. Eles têm que ir com o que tiver de melhor para fazer ponto no Campeonato Brasileiro. O restante, o Fortaleza pode dar uma poupada, o São Paulo pode dar uma poupada no Campeonato Brasileiro, o Bragantino pode dar uma poupada, o Botafogo, todos os times podem dar uma poupada no Campeonato Brasileiro. Porém, só para lembrar, Corinthians e São Paulo jogaram pela Copa do Brasil. Então, provavelmente, eles vão poupar, sim, para não estourar nenhum jogador. E pela Libertadores, nós temos aqui Fluminense, Atlético Paranaense, Internacional, Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo. Ou seja, temos 6 times na Libertadores e 7 times na Sul-Americana. Dos 20, 13 vão entrar em campo nesse meio de semana. Desses 13, 3 jogou no meio de semana, que foi São Paulo, Corinthians e Flamengo. Então, provavelmente, esses aí podem poupar. Só lembrando, o Corinthians não tem muito esse direito de poupar, porque está mal pra cacete na tabela. Então, de 20 times, 13 estarão em ação no meio de semana. Então, teremos aí uma rodada, talvez, muito diferenciada em relação a escalações, por causa disso. Só que eu acho que tem times que não podem poupar nada, né? Não tem condição de negociar absolutamente nada e o Campeonato Brasileiro não é a prioridade. Quer dizer, o Campeonato Brasileiro não é a prioridade. O Campeonato Brasileiro tem que ser a prioridade. Tem alguns times que o Campeonato Brasileiro é a prioridade. Sul-Americana tem que deixar de lado. Libertadores não. Os times que estão na Libertadores, nenhum está lá embaixo. O Flamengo está lá em cima. Quer dizer, o que está pior, se eu não estiver enganado, é o Atlético Mineiro. O que está pior é o Atlético Mineiro. Todos os outros estão numa posição ali mais confortável que dá para você poupar no Campeonato Brasileiro para ir completamente inteiro para Libertadores. Mas aí vai de cada técnico, uma semana parada, deixar uma semana e meia, será? Apesar que o jogo é sábado e tem gente que joga na terça-feira, então pode aí, quem sabe, dar uma descansada em alguns jogadores ou botar o jogador para jogar meio tempo. Joga uma galera meio tempo, outro meio tempo, para não perder completamente o ritmo de jogo. Então vamos lá, cara. Teremos no sábado, teremos 5 jogos no sábado e 5 jogos no... Não, teremos 6 jogos no sábado e 4 jogos no domingo, justamente por causa disso, porque a Libertadores e a Sul-Americana começa na terça, então teremos mais jogos no sábado. Então no sábado teremos Fluminense e Santos no Maracanã. O momento do Fluminense é melhor do que o do Santos. O Fluminense está ali na 7ª colocação, apesar do Fluminense vir também em alguns altos e baixos, desde que o Diniz assumiu esse negócio de seleção também, o Fluminense deu uma balançada, a seleção, o Fluminense, será que vai dar certo? O Fluminense começou bem, deu uma caída, dos últimos 5 jogos ganhou 2, perdeu 2, empatou 1, mas o Santos está numa situação bem pior, está lá na 14ª colocação com 17 pontos, está colado na zona de rebaixamento. Apesar do Fluminense ter o jogo da Libertadores, mas eu vou de Fluminense. Para mim o Fluminense vence o Santos 2-0, Fluminense em cima do Santos em casa. Teremos Atlético Paranaense e Cruzeiro também no sábado. O Atlético Paranaense joga pela Libertadores, o Cruzeiro não. O Cruzeiro ficou só treinando para jogar contra o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense também só ficou treinando para jogar contra o Cruzeiro e na frente pela Libertadores.
Mas não dá para o Atlético Paranaense fazer um planejamento para jogar a Libertadores sem contar com o Cruzeiro, porque senão vai se enrolar. Então teve que se preparar para jogar o Cruzeiro. Provavelmente o Atlético Paranaense vai fazer isso, vai botar um time, vai começar com um time e no segundo tempo coloca mais uns 4, 5 jogadores para fazer essa mescla. Cara, um bom jogo. Um bom jogo. O Cruzeiro joga ali pelo empate contra o Atlético Paranaense, mas eu vou de Atlético Paranaense. Placar apertadinho, magrinho. 1-0 Furacão em cima do Cruzeiro. 1-0 Furacão em cima do Cruzeiro. Também no sábado teremos Internacional e Cuiabá. Cuiabá está complicando muito times. O Cuiabá vai complicar para todos os times. Pode até não ganhar, mas vai vender muito caro. O Internacional tem um jogo pela Libertadores contra o River Plate fora de casa. Jogo complicadíssimo. Complicadíssimo. Só que o Inter ficou treinando. Mas ficou treinando para jogar contra quem? Contra o River ou contra o Cuiabá? É o mesmo caso do Atlético Paranaense. O Internacional tem que jogar primeiro o Cuiabá para depois jogar contra o Inter. Mas eu acho que também o Inter vai pelo mesmo caminho, talvez, aí, de Atlético Paranaense. Ou o Cudê não vai pensar assim, vai com o time principal para a galera entender mais o seu esquema. É difícil. Não é um jogo fácil, não. O Inter está aqui na 10ª colocação. Nos últimos 5 jogos, o Inter só ganhou uma. O Inter precisa ganhar. E o Cuiabá está aqui na 12ª colocação, com 1 ponto a menos que o Internacional. É um confronto direto. Eu acho que o Internacional deva ir com o time principal. Internacional e Cuiabá. Cara, eu vou de Internacional. 2-1 Internacional em cima do Cuiabá. Eu vou de Inter, 2-1 Internacional em cima do Cuiabá. Também no sábado, Corinthians e Vasco. Vasco, o último colocado, ficou treinando só aí, chegando jogadores, alguns jogadores chegando, nada, chamei muita atenção, mas tentando melhorar o elenco. Vai jogar contra o Corinthians fora de casa. Corinthians que ganhou do São Paulo pela Copa do Brasil. Tem jogo difícil em casa contra o Nils pela Sul-Americana, mas o Corinthians não pode poupar. O Corinthians tem que ir com o que tiver de melhor prioridade do Corinthians contra o Campeonato Brasileiro, que está lá na parte de baixo. E o Vasco é um adversário direto. Então eu acredito que o Corinthians não vai... Pode até poupar um ou outro que esteja mais desgastado ali pela Copa do Brasil, mas vai com o que tiver de melhor. Se tiver que poupar alguém, vai a Sul-Americana. Então Corinthians e Vasco, para mim dá Corinthians. 2-0 Corinthians em cima do Vasco. Para mim, Corinthians 2-0 em cima do Vasco. Também no sábado, Fortaleza e Bragantino. Jogo complicado. Os dois times estão na Sul-Americana. O Fortaleza joga fora de casa e o Bragantino joga fora de casa, mas aqui no Brasil mesmo, então a viagem é menor, é menos cansativa. O Fortaleza vem de derrota aí. O Fortaleza está aqui na 9ª colocação, vem de 2 derrotas no Campeonato Brasileiro. O Bragantino há 3 jogos não ganha. 2 times estão precisando aí se recuperar. Fortaleza e Bragantino, jogo aberto, onde ficaram treinando. Acho que tanto Fortaleza quanto o Bragantino, acho que esses 2 times não vão poupar muito. Os dois, porque sabe que é um jogo difícil. O Fortaleza não pode perder a terceira em casa. Perdeu o terceiro jogo seguido, né? Que a terceira vai pegar no pé. Cara, um bom jogo. Um bom jogo. E na tabela o Bragantino está na frente. O Bragantino é o 8º. Está uma posição à frente. Está com 2 pontos na frente do Fortaleza. Com confronto direto. Acho que não vão poupar muito, não. Jogo complicado, cara. Jogo muito parelho, cara. Muito parelho mesmo. Jogo muito igual. Qualquer resultado nesse jogo aí, pra mim, é normal. Fortaleza, Bragantino, empate. Pra mim... Cara, eu vou de empate, 2-2. Fortaleza e Bragantino, eu vou de empate, 2-2. No sábado, 9 horas da noite, Atlético Mineiro e Flamengo. Atlético Mineiro, que não ganha de ninguém, porque tem um ex-treinador no banco, vai jogar contra o Flamengo, que ninguém sabe qual é o time. Jogou um time contra o Grêmio, vai jogar outro time contra o Atlético Mineiro e vai jogar outro time contra
o Olímpia, pela Libertadores. O Atlético Mineiro tem um jogo difícil em casa contra o Palmeiras pela Libertadores. Só que o Atlético Mineiro não está tendo muita opção. O Atlético Mineiro caiu de 4º para 13º. Está precisando ganhar até para ter moral para jogar contra o Palmeiras. O Flamengo vai poupar certamente. Será que o Flamengo vai desencantar o Atlético Mineiro? O Atlético Mineiro vai conseguir ganhar, o Filipão vai conseguir ganhar uma em cima do Flamengo? Tem a probabilidade que o Flamengo, no Campeonato Brasileiro, apesar de jogadores falarem que não estão escolhendo o campeonato, mas antes de um jogo das oitavas de final, o que é mais importante? Na boa, torcida do Flamengo, o que é mais importante? A primeira partida das oitavas de final da Libertadores ou o jogo do Campeonato Brasileiro? Levando em consideração a distância para o Botafogo. Porra, o mais importante é a Libertadores. É boa. Não é que esteja escolhendo, mas o mais importante é essa primeira partida. Então, cara, eu vou de Atlético Mineiro. Para mim, o Atlético Mineiro consegue desencalhar aí, ou dar empate ou dar Atlético Mineiro. Acho eu, né? Acho eu. Apesar do Atlético Mineiro não estar ganhando de ninguém, porque não tem treinador, mas vou dar uma moral aí para o Atlético Mineiro. Para mim, Atlético Mineiro 2-1 em cima do Flamengo. Atlético Mineiro 2, Flamengo 1. Apesar do momento do Flamengo ser muito melhor, tá? Mas eu acredito que o Flamengo vai poupar muitos jogadores, vai com o time ali quase que misto. Eu vou de Atlético Mineiro 2-1. Apesar do Atlético Mineiro tá mal, cara. Ó, eu tô dando uma moral para Atlético Mineiro monstruosa, cara. Tô dando uma moral muito grande, mas eu vou de Atlético Mineiro 2-1. Aí no domingo, 11 horas da manhã, temos São Paulo e Bahia. São Paulo tem jogo fora de casa pela Sul-Americana e o Bahia só ficou treinando, né? E aí, falando de jogadores, de patamar, seremos o 5º elenco. Pô, cara, eu tô vendo cada canal do Bahia falar cada... Porra, cara. Aí o time tá lá na zona de rebaixamento, aí estão fazendo... Não, seremos o 5º elenco, vamos mudar de patamar. Porra, cara, o time tá na zona de rebaixamento, irmão. Pô, será que não dá pra botar o pé no chão, falar uma língua? Porra, é complicado, cara. Tivemos um problema no WhatsApp do Resenha com Bahia, mas já foi resolvido. O celular deu um problema lá, eu fui mexer, piorei a porra, mas já voltou ao normal. Mas o Bahia ficou treinando só para jogar contra o São Paulo que jogou pela Copa do Brasil e vai jogar pela Sul-Americana. Acredito que o Dorival vá poupar. Então, cara, eu acredito que o Bahia possa conseguir um bom resultado em cima do São Paulo. São Paulo não deva ir com o time principal, então eu acho que possa dar empate o Bahia. Pode dar um empate ali de 1-1 ou 2-1 Bahia. Eu tô levando fé no Bahia contra esse mistão de São Paulo. Acho que o São Paulo vai de mistão. Então, para mim, ou dá 1-1 ou 2-1 Bahia em cima do São Paulo. América Mineiro e Palmeiras. América Mineiro joga pela Sul-Americana contra o Bragantino em casa, só que está na zona de rebaixamento. E o Palmeiras joga fora de casa contra o Atlético Mineiro. O Palmeiras ficou só treinando, tá? Só olhando os outros pela televisão. O América Mineiro também. O América Mineiro não pode escolher. Apesar do América Mineiro também estar escolhendo. O América Mineiro está cagando pro Campeonato Brasileiro. O América Mineiro acha que no segundo turno ele se recupera. Acho que tem até time para isso, mas acho que está brincando demais no Campeonato Brasileiro. A mim dá Palmeiras. Mesmo Palmeiras com um time que possa ser ali um time misturado, eu vou de Palmeiras. Para mim dá Palmeiras 2-0 em cima do América Mineiro. Para mim, América Mineiro 0, Palmeiras 2. Aí no domingo, o Botafogo, o líder, pega o Coritiba. Coritiba que vem de 4 jogos sem perder. O Botafogo que joga pela Sul-Americana em casa, mas o Botafogo é o que tem o jogo mais fácil pela Sul-Americana. Joga em casa contra o Guarani. Então, o Botafogo ficou treinando para jogar contra o Coritiba. Talvez o jogo do Coritiba seja mais difícil do que o jogo da Sul-Americana. Acho que certamente o jogo contra o Coritiba é mais difícil do que o jogo contra o Guarani pela Sul-Americana. Então, eu acredito que o Botafogo não vai querer perder essa margem. Empatou, né? Contra o Santos na última rodada, não vai querer dar um mole. Acho que o Botafogo não vai poupar muito, não. Vai ter um jogo complicado contra o Coritiba. O Coritiba vai jogar atrás, vai jogar no contra-ataque, vai tentar explorar o contra-ataque, mas eu vou de Botafogo. 2-0 Botafogo em cima do Coritiba. Para mim, o líder vai continuar, mesmo se perder, você vai continuar líder, mas acho que o Botafogo continua líder e pode até aumentar a diferença para o segundo colocado. E teremos, no domingo, fechando a rodada, Goiás e Grêmio.
O Goiás joga pela Sul-Americana, mas está lá embaixo. Então, na minha opinião, o Goiás não tem que poupar nada. O Goiás treinou para jogar contra o Grêmio e depois pensa a Sul-Americana, porque o Goiás está lá na zona de rebaixamento. Beleza? Está aqui, ó, na 16ª colocação, o primeiro time fora da zona do rebaixamento. E o Grêmio é o segundo colocado. O Grêmio, como o próprio Renato falou, o campeonato do Grêmio não é ser campeão. O campeonato do Grêmio é chegar a Libertadores. Para chegar a Libertadores tem que continuar ali aquelas posições. O time do Grêmio perdeu para o Flamengo na Copa do Brasil. A galera reclamou bastante, mas o Flamengo fez uma partida muito boa e o Goiás não é nem de perto o Flamengo. Eu vou de Grêmio. A mim o Grêmio ganha o Goiás. Para mim dá Grêmio para mim. Eu vou de 1-0 o Grêmio fora de casa em cima do Goiás. Para mim o Grêmio vence o Goiás de 1-0 fora de casa. Então tá aí os meus palpites para esta rodada do Brasileirão, aonde teremos, lembrando, 13 times entrando no meio de semana pela Sul-Americana e Libertadores. Isso vai impactar diretamente nas escalações e diretamente nos palpites. Dar palpite antes de Sul-Americana e Libertadores é complicado, ainda mais tendo 13 times. Mais de 50% dos times vão estar envolvidos no meio de semana. Então, cara, fica difícil até para você fazer uma escalação e até para dar palpite, porque você não sabe qual é o time. Então, o palpite é mais palpite ainda, é mais chute ainda. Então, tá aí os palpites do Magá. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.